Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava o apóstolo dos gentios, Sr. Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia se projetem sobre as nossas consciências, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, a fim de que, mergulhando no bojo íntimo de sua estrutura, possamos, em definitivo, descobrirmos as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas, que lá estão situadas, e descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência. E pondo-as em prática, possamos superar com mais resignação, paciência e, sobretudo, compreensão, as adversidades e dificuldades que, ora, todos nós atravessamos, por um simples fato de estarmos mergulhados num plano de expiações e de provas. Onde aqui estamos expiando um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, e que agora precisamos o quanto antes ressarcir esses débitos através da expiação, do pagamento do débito, ceitil por ceitil, tal qual nos dissera o Mestre Jesus. Porque deste cárcere só estaremos livres um dia depois que pagarmos até o último ceitil. Enquanto isso, teremos que vir quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento de nossos débitos e a quitação diante das próprias leis de Deus. E ao mesmo tempo estamos sendo provados, provas estas, que na maioria das vezes, antes mesmo de assumirmos uma nova indumentária física, tal qual estamos agora, em uma nova oportunidade como esta, lá no plano espiritual, nós as escolhemos. São dificuldades que nós impomos a nós mesmos, para que possamos caminhar naquele caminho maravilhoso que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele, a fim de que possamos chegar ao porto seguro e lá conquistarmos, em definitivo, a paz e a felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. O assunto requer para cada um de nós profundas reflexões. Porque o que nós vamos trazer à baila, nesses minutos em que aqui vamos passar, vai nos levar a assuntos pertinentes e muito pertinentes à doutrina espírita. À medida em que eu falar de João, o precursor, vocês vão sentir que todo estará girando em torno da mediunidade, da fé e da reencarnação. Assuntos básicos que a doutrina espírita se detém e procura nos esclarecer de forma tão objetiva e simplificada. Vejamos bem. Vamos fazer aqui uma viagem do tempo. Há mais de 2.500 anos atrás, e vamos encontrar o reinado ou o reino de Israel, situado na região da Samaria, e governado no momento, naquele instante, por um rei chamado Acabe. Um rei jovem, porém irresponsável, uma criatura má, não media as consequências daquilo que fazia. Bem pior do que os outros que lhe antecederam.
E o rei Acabe demonstrou este desequilíbrio quando desposou uma mulher que não era, inclusive, da raça judaica. Ele casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E mais ainda, a fé que Jezabel abraçava era totalmente diferente da fé que Acabe, o povo judeu, abraçava. Enquanto eles acreditavam no Deus único, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jezabel acreditava no Deus de Baal e os seus deuses. Mas ela era uma mulher dominadora, cantava de galo. E por ser dominadora, ela conseguiu fazer com que Acabe começasse a desviar o propósito maior da fé no Deus único para a fé do seu Deus, que era o Deus de Baal. E mandou ele, obrigando-o a construir, a erigir um templo em homenagem ao Deus de Baal. E só não ficou nisso não. Além disso, ela obrigou a todos que acreditavam no Deus de Abraão, Deus único, em converter-se para a crença do Deus de Baal. E aqueles que não acreditassem, que não se convertessem, ela mandaria matar. Muitos não aceitaram, fugiram. Outros abjuraram, converteram-se e foram seguir Baal, temerosos. Mas dentre todos esses que existiam nessa região, só um não se deixou perverter com as ideias de Jezabel. Um jovem forte, respeitado por todos, como grande profeta. Ele se chamava Elias, Elias de Tesbita. E orientado pelo mundo espiritual, através de sua mediunidade extraordinária, do qual ele era detentor, ele foi até o palácio falar com o rei Acabe, para tomar satisfação com Acabe. Que história era aquela que estava acontecendo? Está desviando ou desvirtuando o verdadeiro sentido da fé no verdadeiro Deus, no Deus único de Abraão, para outros deuses. E ele vai até e conversa, tem audiência com Acabe, sozinho, ele vai sozinho. E a situação estava grave, porque Jezabel estava à cata daqueles que não quisessem se converter no Deus de Baal. Mas ele, sem temer, adentra-se no palácio, vai até Acabe e diz ao rei Acabe: Acabe, o Senhor nosso Deus mandou te avisar, te alertar, que enquanto persistir essa situação de você desviar o verdadeiro propósito de nossa fé para outro Deus, não cairá uma gota de chuva nem de orvalho na região. Acabe levou aquilo na gozação. Nada, essa coisa vai pegar, essa praga vai pegar, não vai pegar. Não levou a sério. Elias deu meia volta a volver e saiu do palácio incólume, sem que ninguém o importunasse. Orientado pelo mundo espiritual, como ele era sempre orientado, por ser um grande médium, foi até conviver numa torrente chamada Torrente de Carite. A espiritualidade chega para ele e diz: olha, Elias, a partir de agora você vai se retirar dessa região e vai para a Torrente de Carite, as margens da Torrente de Carite, onde lá você vai poder sorver desta água
da torrente, e ao mesmo tempo nós providenciaremos alimento. E de vez em quando vinha um corvo e trazia um pedacinho de pão no seu bico e um pedacinho de carne, para que eles pudessem se alimentar. Isso tudo, obviamente, patrocinado pela mediunidade, que ele era detentor da multiplicação dos elementos. Elias tinha uma mediunidade notável. E ali ele permaneceu algum tempo, até que a seca devastadora começou a atingir terrivelmente a região, e eis que a torrente secou. Aí é quando o mundo espiritual chega para ele e diz: agora você vai se retirar daqui e vai até uma cidade chamada Sarepta, onde lá você será acolhido por uma viúva que tem um filho. Isso tudo era a espiritualidade orientando Elias através da sua mediunidade extraordinária. E Elias foi até a cidade de Sarepta. Adentra-se a cidade e lá adiante vê uma senhora arrumando umas madeiras, certamente para levar para dentro para fazer fogo e fazer comida. E ele interroga, dizendo: minha senhora, a senhora é viúva, não é? E tem um filho, eu sei. Ela ficou logo espantada. O Senhor, meu Deus, me mandou vir até aqui, porque conviveremos juntos. Mas antes disso, me traga, por favor, um pedacinho de pão, que eu estou faminto. E ela ficou assustada: mas como eu vou te dar um pedacinho de pão? Justo agora que a seca está terrível, o que eu tenho aqui na minha casa é um pouquinho de farinha de trigo da cumbuca e um pouquinho de azeite na montolia, só para mim e para o meu filho sobrevivermos. Depois que acabar isso, vamos morrer, porque não tem mais nada por conta da seca. Vá lá e traga, porque o Senhor, meu Deus, mandou e orientou assim. E aqui eu vou ficar com vocês. Enquanto eu permanecer aqui, não vai faltar alimento. Isso aqui é uma segurança, né? Juntava-se a fé e a sua mediunidade extraordinária. Ele tinha confiança naquilo que a espiritualidade orientava. E assim, eles iriam permanecer durante 3 anos juntos. Só comendo do pouquinho do trigo e do azeite na montolia. Claro que isso tudo, graças à mediunidade de multiplicação dos elementos que ele possuía de efeito físico. Agora, não foi fácil no início a convivência de Elias com a viúva. A viúva olhava Elias com o rabo do olho. Será que esse homem é profeta mesmo? Mas para que a sua confiança em Elias se consolidasse, a espiritualidade promoveu um fenômeno. Certo dia ela se acorda e vai ver o filho no quarto, o filho está sem respirar. Para ela, o filho tinha morrido, tinha desencarnado. Sem respirar. Aí ela fica revoltada. Vai direto para Elias. Se você fosse um homem de Deus, um profeta, como dizem, o meu filho não teria padecido. Tenha calma, minha senhora, diz Elias. Confiemos no nosso Deus. Ele vai até o quarto, pega a criança nos braços e leva para o seu quarto e faz aquela oração solicitando a Deus restituir-lhe a vida, entre aspas, porque a gente sabe que ali foi um ataque de catalepsia provocado pelo mundo espiritual. Porque a gente sabe, pelos estudos espíritas, que desde que deixemos em definitivo o corpo, não jamais poderemos voltar a ele, em momento algum. Tudo o que aconteceu e que está documentado no Velho e Novo Testamento sobre isso, é um ataque cataléptico. O caso de Lázaro, da filha de Jairo e de tantos outros. Por isso que Jesus diz aqui, abrindo parênteses, em relação a Lázaro: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Ele disse mais de uma vez isso. Lázaro dorme. Porque nem ele poderia fazer isso, Jesus, porque iria de encontro às leis naturais. Desde que os laços se retirem em definitivo, o espírito não pode mais voltar, e nenhum outro espírito pode assumir, como esses filmes de zumbi que a gente vê por aí. Então ele restitui a existência
do menino, do filho da viúva, e a partir dali, ela, claro, né? A partir dali criou aquela confiança extraordinária em relação a Elias. E ali iriam viver em perfeita harmonia os três. Passaram-se 3 anos. Eis que chega o momento dele ir até Acabe para fazer chover na região. Orientado pelo mundo espiritual, que ele alerta que ele precisava retornar até o reinado, falar com Acabe, porque era preciso chover na região. Então ele prende viagem de retorno, agradece muito a acolhida que a viúva lhe dera, e vai até a região da Samaria. Só que no meio do caminho, ele se encontra com um dos mordomos do rei, que estava à cata, que estava à procura de água, porque os animais estavam morrendo. E o rei Acabe combinou com esse mordomo, chamado Abidias, para ele ir procurar água, porque ele iria também procurar. E quando Abidias vê Elias, ele diz: o senhor Elias, és tu? Sou eu, e eu quero conversar com o rei. Eu preciso ter uma audiência com ele. Mas você está maluco? Depois que a seca começou a castigar todos nós, o rei tem te procurado, mandado todos os seus exércitos te procurar, e não a achou até hoje. Claro que não ia achar, porque a espiritualidade não ia deixar. E agora tu queres que eu vá lá e diga a ele? Ele vai desconfiar de mim, ele vai achar que eu estava te escondendo. Como eu faço com alguns sacerdotes, nossos sacerdotes, eu escondo 50 numa caverna e 50 noutra, e de vez em quando eu vou lá levar alimentos para eles. Aqueles sacerdotes que não se converteram, né? Que foram fiéis ao judaísmo. E se Jezabel sabe disso, ela vai cortar a minha cabeça. Vá lá e diga a ele. Estabelecido a hora, o momento, ele vai até lá, encontra-se com o rei Acabe. O rei Acabe não deixa nem ele falar. Parte com aqueles olhos irados para ele e diz: você é um irresponsável, viu o que você fez com o nosso povo? A sua praga pegou. Ele diz a ele: mas isso não foi falta de aviso, eu lhe avisei. Que enquanto persistisse aquela situação de você desviar o verdadeiro sentido da fé no nosso Deus único para outros deuses, persistiria essa situação. Então vamos fazer o seguinte: reúna agora todo o povo, inclusive os 450 sacerdotes do templo de Baal, lá no Monte Carmelo, que eu tenho um desafio. Porque lá será dito quem é o verdadeiro Deus, se é o Deus de Baal ou o Deus de Abraão. Levem 2 novilhos, animais, 2 novilhos, para serem sacrificados. Imediatamente o povo é todo reunido no Monte Carmelo, levam os 2 novilhos, e aí Elias propõe o seguinte desafio. Tem gente aí que está dizendo: mas Estevão veio falar de João e só está falando de Elias. Tenham paciência. E aí Elias propõe o seguinte desafio: tanto eu quanto os sacerdotes do templo de Baal vamos montar aqui um sacrifício em forma de fogueira. Vamos sacrificar os animais, cortá-los em partes e colocá-los em cima da fogueira. Não vamos colocar fogo. Quem vai colocar fogo nas fogueiras é o verdadeiro Deus. Depois da nossa oblação, depois da nossa oração, o Deus que lançar fogo na fogueira, esse será o verdadeiro Deus. Veja a confiança que ele tinha, né, na orientação espiritual através de sua mediunidade. Agora comecem os 450 sacerdotes do templo de Baal, maioria, né? E aí
começam, armam aquela fogueira, em forma de sacrifício, em forma de fogueira, matam o animal, cortam em pedaços, colocam em cima. E começam a orar. Começam a orar, começam a cantar, começam a gemer. Lancetavam-se, cortavam-se, ensanguentavam-se. Olha, isso demorou de 8 horas da manhã até meio-dia. Aquela lamúria, e Elias chegou um certo momento que Elias chegava perto deles e dizia, gritem mais alto. Isso ironicamente, né? Pode ser que o seu Deus tenha saído para fazer umas compras, ou quem sabe, tenha ido fazer uma visita a alguém. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza que o Deus de Baal não era o verdadeiro Deus. Olha a fé. Então passou-se o momento dos 450 sacerdotes do templo de Baal, agora é a minha vez. Pediu umas pessoas para lhe ajudar, colocou para fazer a base da fogueira 12 pedras que simbolizavam as tribos de Judá, colocou as madeiras, mandou sacrificar o animal, colocou em cima da fogueira, e em torno daquele sacrifício do holocausto, ele fez um regueiro profundo, mandou cavar um regueiro profundo. E mandou trazer 4 talhas cheias d'água para entornar em cima do sacrifício. E todos já ficaram meio desconfiados. Água, fogo. E mandou trazer mais 4 talhas. Tornou em cima. E mais 4. Então o sacrifício ficou encharcado d'água. O regueiro encheu. E ficaram todos pensando, mas como pode ser? E como é que vai ser? Como é que vai queimar isso, né? A gente vê agora, abrindo aqui um parênteses, para acender a fogueira num tempo de chuva é difícil, né? O que é que Elias está querendo? Ele pede para que todos fiquem em silêncio, eleva o seu pensamento ao Criador e diz, Senhor, Deus de Abraão, aqui está o vosso pequenino servo, mostra-nos, ou mostra a todos nós que aqui estamos, que és o verdadeiro Deus. Quando ele acabou de dizer isso, eis que surgiu um raio do céu, dizimando tudo que ali estava, o sacrifício. Não ficou pedra sobre pedra. Está vendo, Maria? Não ficou pedra sobre pedra. Então, diante de tudo aquilo, todos começaram de joelhos a caminhar em direção a Elias. Eis que o nosso verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e de Jacó, eis que é o nosso Senhor Deus. E Acabe ficou naquela, só olhando, né? Palavra de rei não volta atrás, então foi um compromisso, foi um desafio, aceito por ele, inclusive. Lá no horizonte começaram a aparecer as nuvens escuras, nuvens de chuva, iria chover na região. Mas antes que a chuva caísse, aí Elias deu uma escorregada. Foi onde Elias escorregou. Apesar de grande missionário, ele restabeleceu a fé no seio do povo, profeta que ele era, aí ele deu uma escorregada. Mandou que reunisse os 450 sacerdotes do templo de Baal, levasse até as margens da torrente de Sison e mandasse degolar um a um. E ele já tinha os 10 mandamentos em suas mãos. E o 5º mandamento quer dizer o quê? Não matarás. Para que aquilo servisse de exemplo. Mas ele criou um compromisso diante da lei de causa e de efeito. Se Estevão falar mais de Elias, eu vou sair. Eu acho que alguém está pensando. Calma. Passou-se alguns dias, Elias teve que fugir rapidamente. Por quê? Porque Acabe contou tudo a Jezabel. Jezabel era que comandava tudo. Jezabel ficou furiosa e mandou pegar o quanto antes Elias para matá-lo. Mas ele vai, foge.
Uma dessas cidades, ele conhece um jovem chamado Eliseu, que se torna o seu escudeiro fiel, o seu discípulo fiel. E mais adiante, eis que surge um carro de fogo com cavalos iluminados e arrebatam Elias e levam-no. Bem, isso aí são coisas que só no futuro nós haveremos de captar e compreender. Isso são simbolismos, alegorias. Os ufólogos dizem que foi um disco voador, mas ninguém tem prova de nada ainda. É o que está escrito no Velho Testamento, no livro dos Reis. Passaram-se os tempos, e eis que vamos encontrar o profeta Isaías falando a respeito de uma voz que clamaria no deserto e viria preparar as veredas e os caminhos do Senhor. Ou seja, alguém viria preparar o caminho do Senhor. Mais adiante, Malaquias, nos seus últimos versículos e capítulo, ele diz: e eis que eu enviarei o meu profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor, para que eu possa reunir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não venha à terra e nela lance anátema. Malaquias, ou seja, Elias retornaria. Por isso que eu falei em Elias. Elias retornaria. E certamente seria a voz que clamaria no deserto. Não tem lógica? Mas tudo bem, vamos adiante. Vamos agora mergulhar a um pouco mais de 2000 anos atrás, próximo à chegada do Mestre Jesus, no seio da humanidade. Roma engalanada pela beleza, pela harmonia. Neste século de Augusto, foi um século notável, não se pensava em guerra, era só poesias, músicas. Onde Caio Júlio César adiante estava e ficava encantado com os saraus em seu palácio. Uma perfeita harmonia, mas por quê? Porque se aproximava a atmosfera sublime da paz, que é justamente a atmosfera do Messias, a atmosfera do Cristo. E é justamente nessa época que nós vamos encontrar, nas descrições de Lucas, nas suas narrativas que foram cedidas por Maria, mãe de Jesus, lá em Éfeso. Ali logo no início ele falando num casal muito simpático. Eu sou encantado com esse casal. Ele se chamava Zacarias e ela se chamava Isabel. Ambos avançados em idade. Olha, gente, avançada em idade naquela época era aproximadamente 45 anos. Porque a média de idade era muito pequena. Bastava uma infecção intestinal, uma gripe maior, e a criatura não resistia porque não tinha penicilina. Não tinha esse amparato médico que temos hoje, onde a média está partindo já para quase 80 anos. Então, 40, 45 anos, vamos assim admitir. Além de considerada avançada de idade, ela, Isabel, era estéril. O que era um problema terrível na sociedade aquilo. Uma mulher ser estéril naquela época era um opróbio, era um obstáculo para se viver. Porque todos ficavam olhando desconfiados, porque, afinal de contas, Deus mandou crescer e multiplicar. Como é que você é estéril, você não vai multiplicar, então você não serve para nada. Era um opróbio terrível. Zacarias fazia parte de um colegiado de sacerdotes. A sua turma. Chegou um dia que Zacarias foi escolhido para oferecer o incenso ao altar. Era um hábito que eles tinham. E toda vez que um sacerdote era escolhido para oferecer o incenso ao altar, a multidão cercava o templo. Ele ali adentrava, se fechava a porta e ia oferecer o incenso. E a multidão ficava fora ali, porque sabia que aconteciam fenômenos. Maravilhosos fenômenos. Mediúnicos. Claro, só pode ser. E esse dia não seria diferente. Zacarias adentra-se ao templo, ali começa a rogar, a orar ao Senhor, oferece o incenso, quando repentinamente aparece-lhe à sua frente uma figura angelical, espraiando aquela luz sublime, sutil, maravilhosa, incomparável. Um anjo. Certamente ele ficou temeroso,
certamente ele não tinha visto ainda uma figura daquele porte. Para tranquilizá-lo, o anjo foi logo conversando com ele. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Se a oração de Zacarias foi ouvida, porque ele tem confiança no que ele diz, ele tem fé. O que falta muitas vezes em cada um de nós. Quem sabe se Zacarias, de vez em quando ia oferecer incenso ao altar, não pedia para que Deus ajudasse a sua mulher, que vivia naquela situação de opróbrio diante da sociedade. Aí o anjo diz a ele, a tua oração foi ouvida e eis que a tua mulher, Isabel, conceberá, ficará grávida, terá um filho e por-lhe-ás o nome de João. Agora eu estou falando de João. Será grande diante de Deus, não beberá bebida forte. Aí ele usa uma frase agora, gente, que é fantástica, notável. E virá na virtude e espírito de Elias. As primeiras notícias de Elias. E virá no espírito e virtude de Elias. Mas uns religionários de outras religiões, amigos nossos, chegam a dizer, não, espírito e virtude de Elias vir como ele veio, vestir aquela roupa de pele de animal, ser forte, ser corajoso, impetuoso, como Elias fora. Eu digo, está certo, até aí eu posso até aceitar essa interpretação. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Depois dele dizer tudo isso, aí Zacarias acha de fazer uma pergunta que colocou ele em xeque-mate. Zacarias dirige-se ao anjo dos seguintes termos: mas como se fará isso, justo que eu e minha mulher somos ambos avançados em idade? Ele podia até detalhar e dizer, e ela era estéril, né? Mas ele só faz essa pergunta: como se fará isso, justo que eu e minha mulher somos ambos avançados em idade? Aí é quando o anjo se identifica a ele. Zacarias, eu me chamo Gabriel e assisto à direita do Senhor, ou seja, era um assessor direto de Jesus. E por que duvidastes? Ficarás mudo, até que todas essas coisas venham ocorrer. Na mesma hora, a espiritualidade dá uns passes magnéticos nas cordas vocais de Zacarias e ele fica mudo. E não podia falar. Agora imagine vocês, Zacarias arrepiado, com os olhos grandes, saindo do templo. Quando ele abriu a porta do templo, saindo dessa forma, certamente que todos disseram, agora aí tem alguma coisa, mas só que ele não podia dizer e narrar nada, porque ele estava mudo. Mas Feijó, estava mudo. E aí, vai até sua casa. Como ele não podia falar e narrar tudo a Isabel, ele pegou uma tabuinha e começou a escrever. É aí que eu quero alertar também uma coisa. Tem muita gente aí dizendo que esses espíritos que vieram na época de Jesus, discípulos, apóstolos e tal, etc. e tal, os coadjuvantes, eram ignorantes, eram embrutecidos. Eu não concordo com isso não, eu sou muito sincero com vocês. Eu acho que são espíritos autodidatas que vieram preparados para uma grande missão, que era abrir a consciência humana para a vinda da luz entre nós. Porque Pedro era grosso, porque Pedro era aquilo. Eu não concordo com essas coisas não. Parece que ele quer ser maior, aquele que fala, parece que quer ser maior do que os discípulos. Claro que eles eram grandes, tanto é que eram autodidatas. A maioria deles escreveram epístolas, como Pedro, Tiago, etc. e tal. E Zacarias não podia ser diferente, Zacarias era sacerdote. Zacarias tinha conhecimento. Escreve na tabuinha, explica, narra tudo a mulher o que aconteceu. Imagine Isabel lendo aquilo. Tu achará, viu Isabel? Lendo aquilo. Quando ela leu aquele trecho, e ficará grávida e terá um filho e por-lhe-ás o nome de João,
Imagine a alegria dela de saber que todo aquele opróbrio que a sociedade tinha contra ela seria totalmente extinto. Que alegria de Isabel, hein? Passaram-se os meses, eis que 6 meses depois, vamos encontrar esse mesmo anjo, apresentando-se àquela jovenzinha, como dizia meu tio Paulo Coimbra, dos seus 15 a 16 anos de idade. E surge aquele diálogo notável para a anunciação do nascimento do Mestre. Nós não vamos nos deter, deixamos isso para dezembro. Vamos só lá no finzinho do diálogo, quando ele diz: e eis que este é o 6º mês para a tua prima Isabel, considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Gente, vamos carregar essa frase dentro da gente, que eu tenho certeza que nós vamos superar todas as dificuldades. Porque para Deus nada é impossível. Depois do final daquele diálogo, Maria ora para o anjo, antes dele se despedir, diz: que se faça na escrava do Senhor tudo aquilo que da vossa parte me foi dita. O anjo ausenta-se, e a partir daí Maria, que não sabia que a sua prima estava grávida, porque naquela época não tinha rede social, não tinha zap, porque hoje basta a menina ficar atrasada no seu ciclo e já avisa as amigas, e todo mundo já está sabendo. Bota na rede social, bota no zap. Naquela época não tinha isso. Eram 6 meses, ela estava grávida 6 meses, há 6 meses. E a sua prima não sabia, pela distância do qual elas moravam, muito longe uma da outra. E para Maria ir visitar a sua prima, depois que ela toma conhecimento, através da conversação com o anjo, era preciso ela regimentar esforços. Maria não foi sozinha, Maria certamente preparou uma caravanazinha com pessoas, com homens fortes e tal, porque naquela época, se você andasse sozinho, você era assaltado. Claro que era bem pior do que hoje. Hoje está em maior quantidade, mas naquela época a qualificação era bem lá embaixo. Basta a parábola do samaritano que Jesus conta, né? O bom samaritano. E aí, Maria regimenta esforços, chega lá na casa, nas montanhas de Judá, na casa de Isabel. E quando ela adentra-se no pátio da residência, Isabel vem recebê-la. Quando ela saúda Isabel, eis que a criança, Isabel sente que a criança fica naquele turbilhão de alegria, pulando para lá e para cá, se mexendo. Claro, sentindo as incomparáveis, sublimes vibrações da futura mãe do Senhor. E ela fica cheia do Espírito Santo, Isabel. Sabe o que quer dizer isso, Espírito Santo? Tirem Espírito Santo e coloquem mediunidade, mas se encaixa plenamente. Ela ficou plenamente mediunizada. E com a voz diferenciada, isso é a narrativa de Lucas. Ela olha para Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim visitar-me em minha residência, mãe do meu Senhor, porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltitou de alegria em meu ventre. Isso é lindo, não é? Aí ela conclui dizendo: bem-aventurada que creu, porque haverá de se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor lhe fora dito. Textualmente, como está lá, ipsi verbos. Quem tiver dúvida é só pegar Lucas e ler os primeiros versículos. Maria também fica mediunizada, cheia do Espírito Santo, e profere aquele célebre, tradicional cântico de Maria, do qual concitamos vocês a lerem também. A minha alma engrandece ao Senhor, que atentou na baixeza de sua escrava, etc, etc, etc. Maria ficou lá, mas não ficou para o nascimento do filho de Isabel, de João. Maria retirou-se, voltou, contou toda a história a José. José ficou apavorado, porque também Maria estava grávida. E como é que minha mulher está grávida se eu não tive contato com ela? Ele ficou apavorado, ele intentou abandoná-la. Mas de noite, durante o seu sonho, aí começa os célebres sonhos de José. Ele é orientado por Gabriel, e Gabriel explica tudo a ele. Ele assenta a poeira, acalma-se, tudo continua como deveria ser. 3 meses depois, nascia João. Era preciso dar o nome ao menino. E só quem dava o nome ao menino, porque era uma sociedade profundamente machista e patriarcal, era o pai.
Mulher não tinha direito de dar o nome do menino. Por mais que Isabel quisesse dizer, é João, eles não aceitaram. Quem tem que dar é Zacarias. Zacarias pega então uma tabuinha e escreve, ele se chamará João. Quando ele acabou de escrever, desobliteraram-se as cordas vocais e ele começou a proferir o célebre cântico de Zacarias, do qual concitamos vocês também a lerem. O menino cresceu, tornou-se um jovem robusto, forte, orientado pelo mundo espiritual com a sua mediunidade extraordinária, recolhe-se ao deserto, como era uma tradição entre os profetas, e lá começa a receber as orientações devidas do mundo espiritual maior. Que diz a ele, você é aquele que os profetas falaram, vós que clama no deserto, endireitai e aplanai as veredas do Senhor, que o anjo iria abrir o caminho do Senhor. Então você é esse, você tem essa grande tarefa de preparar o caminho do Senhor. Isso é orientação dada no mundo espiritual, lá no mundo espiritual, a ele lá no deserto. E orienta ele, dizendo, agora você vai se recolher às margens de o Rio Jordão, e lá você, através de um simbolismo, vai pegar água e vai batizar as pessoas. Aquele que você batizar, que surgiu um espírito em forma de pomba, este é o Messias. Então ele ia ficar na expectativa, né? Muito bem. Se bem que João já sabia quem era o Messias, viu? A gente vai saber o porquê. Era primo dele, né? E aí João começou a estabelecer aquilo que for orientado pelo mundo espiritual. Mas ele começou e aproveitou a dar ensinamentos. Antes que acontecesse o fato. Raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não ficais dizendo que eu sou filha de Abraão? Ou vocês acham que Deus não pode suscitar destas pedras filhos de Abraão? Agora já está posto o machado na raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos será arrancada e sacudida ao fogo. Esses eram os ensinamentos de João. Aí o povo chegava para ele, João, como é que nós devemos nos comportar, João? E ele dizia, se tendes 2 túnicas, entregai a uma quem não tem. Fazei as mesmas coisas com os alimentos. Está bem atualizado, né? A beneficência, caridade, né? Material. E que tanta gente está precisando aí, né, gente? Aí na zona da Mata Norte. Aí chegavam os publicanos, cobradores de impostos. João, e nós como devemos agir? Ele diz, não cobreis além daquilo que vos é determinado cobrar. E que a gente vê mais essas falcatruas que estão acontecendo em nosso país, né? Infelizmente. Está bem atualizado, João, não está? Aí chegaram os soldados, vejam como os soldados respeitavam João. João, como é que nós devemos agir, João? Ninguém maltrateis e nem defraudeis. Contentai-vos com vosso soldo. E a gente está vendo até greve, né, de policiais por aí. Está bem atualizado, João, não está? Aí chegavam para ele e perguntavam, João, tu és o Messias? Disse, não. Tu és Elias? Ele, não. Claro que João não podia, e nem deveria, como também nós aqui, se perguntasse a cada um de nós o que fomos no passado, nós não estamos lembrados, graças a Deus, a sua misericórdia infinita, que nos dá o esquecimento do passado. Porque se nós nos lembrássemos de pelo menos as 4 últimas, não sairíamos do lugar. Iríamos afundar num marasmo, ostracismo. Tem coisas aqui nessa existência que a gente fez anos atrás, que a gente se lembrar, a gente fica chateado, acuado, angustiado, com a consciência pesada. Imagine juntar tudo. Imagine ele se lembrar do que ele fez lá, e que mandou fazer lá na torrente de Sison, com 450 seres humanos, mandando arrancar as suas cabeças. Claro, é mais uma comprovação do esquecimento do passado. Eu sou aquele, diz ele, que vos batizo com água, eu sou aquele que disseram os profetas,
Vós que clama no deserto, endireitai e aplanai as veredas do Senhor. Vos batizo com água para o vosso arrependimento, porém aquele que virá depois de mim, que é antes de mim muito maior do que eu, do qual não tenho condições de desatar as correias de suas alparcas, este vos batizará com fogo e Espírito Santo. Trará em uma das suas mãos uma pá, limpará toda a eira, colocará o fruto no celeiro, e a palha será lançada ao fogo que nunca se apagará. Mais adiante, João vinha caminhando na praça, eis que passa a comitiva de Herodes. João não tinha papa na língua. João era verdadeiro, sincero, principalmente em que concernia as escrituras e tudo aquilo que ele seguia em nome de Deus. Aí passa a comitiva de Herodes, tetrarca. Lá dentro da liteira, Herodes, Herodias e Salomé, filho de Herodias. Herodias era a esposa do irmão de Herodes. E Herodes tirou a esposa do irmão para viver com ela. Os poderosos eram assim antigamente, naquela época. Se ele gostasse da cunhada, não gostasse mais da esposa, deixava a esposa ficar com a cunhada. E não viesse falar não, porque senão entrava na faca. Eu me lembro muito daquele filme Coração Valente, se lembra, Mel Gibson? Olha que isso não foi na época de Jesus, não. Antes dele casar, a esposa teve que passar nas mãos dos grandes latifundiários, senhores feudais. Foi ou não foi? Que deixou ele profundamente angustiado. Veja como era o poder naquela época. Então ele retirou a mulher do irmão para viver. E ele chama Herodes, Herodes sai da liteira e tal, com os olhos assim, assustado, e ele respeitava muito João, porque já sabia de toda a história de João. Herodes, és adúltero, estás adulterando, estás indo de encontro às leis divinas. Estás vivendo com a mulher do teu irmão. Herodes não levou muito em conta não. Mas Herodias, que estava lá dentro da liteira, ouviu aquilo e diz, esse João, ele vai se ver comigo um dia. Passaram-se os dias e eis que vamos encontrar o dia fatídico, notável, maravilhoso, em que ele iria anunciar ao mundo a presença do Cristo. Aquela fila, naquela expectativa, é isso que aparece-lhe o seu primo, Jesus. Vocês vejam a consciência de João, antes mesmo dele batizar Jesus, sabe o que ele diz? Senhor, tu é que devias me batizar, e não eu. Ele já tinha essa consciência, ele já sabia que o primo dele era um mestre. No momento, faze com que isso aconteça, para que seja cumprido aquilo que está escrito de Jesus a ele. Ele pega a água, coloca na cabeça do mestre, surge aquele fenômeno do Espírito em forma de pomba, e uma voz a dizer, eis aí o meu filho dileto, a quem muito me comprazo. Quando Jesus já está se retirando, ele reúne os seus discípulos, João, inclusive André era um dos seus discípulos, irmão de Pedro. Ele aponta para Jesus e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, a partir de agora, seguiu. Mais adiante, dias depois, Herodias manda prender João. João é preso nos cárceres do palácio, onde, de vez em quando, na surdina da noite, Herodes ia lá visitá-lo, para confabular com ele e pedir conselhos. Veja como Herodes gostava de João, hein? Aí vão dois discípulos visitar João, e João, esse que dizem que é Jesus de Nazaré, é o Messias, se vai lá e pergunte a ele. Claro que ele sabia que era. Eles vão, quando chega lá, Jesus está curando, pregando. Quando Jesus acaba, eles dizem, Senhor, João mandou perguntar se és o Messias. Ele diz, vai e dize a João o que vistes e que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mudos falam, e o reino dos céus está sendo pregado a todas as criaturas humildes. Eles imediatamente correm e vão até ao cárcere avisar isso a João. Aí é quando João diz, agora é preciso que eu desapareça para que ele cresça. Quando os discípulos saíram, Jesus aproveitou o momento para falar de João, nos seguintes termos, o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que foste ver no deserto? Um profeta? É um homem ricamente vestido? Não, os homens ricamente vestidos estão em seus palácios.
Mas afinal de contas, que foste ver no deserto um profeta? Sim, em verdade vos digo, muito mais do que o profeta, porque este é aquele que os profetas disseram que diante de mim vinharia um anjo para preparar o meu caminho. E em verdade vos digo que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior dos profetas, porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como se dissesse que quando João deixasse o corpo físico agora, naquela ocasião, ele iria chegar ao reino dos céus como anjo. Só que o menor seria maior do que ele, porque ele chegaria como calouro. E aí, ele continua dizendo, desde a época de João Batista até agora o reino dos céus sofre perseguição e deles quiseram se apoderar. Desde a época de João, mas João estava preso. Ele quis se referir a quem? A Elias. Os profetas profetizaram até João. Aí ele conclui com a frase que não tem dúvidas. Agora não tem mais dúvidas. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Confirmando taxativamente a lei sublime da reencarnação. Porque mais adiante os discípulos também iam se reunir diante dele e iriam fazer a célebre pergunta: Senhor, por que é mister que diz os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus responde: Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. E em verdade vos digo, ele já veio. Porém não o trataram como deveriam tratar, como da mesma forma farão com o Filho do Homem. E eles se entreolharam e compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Isso não está claro, gente? Reencarnação, não existe Deus justo sem a reencarnação. Deus justo só com a reencarnação. Claro, é óbvio. E aí surge a oportunidade do aniversário de Herodes. Só falta 3 minutos. Vamos ao aniversário de Herodes, porque o relógio é materialista. Todos reunidos no palácio. Herodes já ébrio, já tinha bebido um bocado de vinho. E começa Salomé a dançar, aquelas danças sensuais, a sua enteada. E ele fica tão entusiasmado com Salomé novinha, bonitinha, né? Que aí chama ela, porque era um hábito o rei dar de presente a alguém, alguma coisa, e diz a ela, pede o que você quiser, inclusive a metade do reino que eu te darei. Já pensou? Entusiasmou-se demais. Como ele se entusiasmou com Salomé. Aí Salomé, um momentinho, vou perguntar à minha mãe, foi perguntar logo a quem? Herodias. A Herodias chega para ela, sussurra no ouvido dela e diz, pede a ele a cabeça de João agora, numa bandeja. E ela vai e pede. O rei deve ter caído para trás, porque ele era muito amigo de João. Aquilo foi uma decepção. Mas palavra de rei não volta atrás. Ele manda seus súditos e guardas irem até o calabouço e cortam a cabeça de João e trazem numa bandeja. Podia até dizer, confirmada aí a lei de causa e efeito. Mas conversando certa feita com o meu saudoso tio Paulo Coimbra, ele dizia, talvez ele nem precisasse mais resgatar aqueles débitos de Elias. Já tivesse resgatado. Foram 450 anos de diferença. Quem sabe? Mas certamente ele pediu como prova. E foi até bom porque vinculou uma coisa a outra. Pelo que ele fizera com Elias. Portanto, gente, aqui fica todo esse traçado. Essa apoteose maravilhosa que é esse vínculo do Velho Testamento com o Novo. E trazendo à baila assuntos maravilhosos como mediunidade, fé e reencarnação. É isso que precisamos ajustar dentro de nós, para que possamos ter um equilíbrio suficiente para começar a exalar o perfume do amor, através do nosso próprio exemplo, tal qual João fizera, e tal qual fizeram aqueles pequeninos pássaros, que observando a floresta em chamas, não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou naquela tarefa divina em defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz, meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás este fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota e imbecil? E ele humildemente responde-lhe dizendo, pode ser que eu não faça, meu irmão, mas cumprirei se possível até a morte e defenderei a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou, em nossos dias reconfortantes dos galhos das árvores que agora padecem, através das chamas destruidoras, e continuou naquela tarefa indevida em defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam,
que, atentando para o exemplo do pequenino pássaro, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram os seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Façamos desses conselhos amáveis do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robustecem as nossas asas do conhecimento e do amor. E semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual lhe dissera a mulher samaritana, para que no dia a dia de nossa existência, possamos, através da prática fiel a esses propósitos, deixar a respingar as consciências de todos que convivem conosco, para que, convencidos, possam um dia aqui estar também usufruindo deste banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus, que Ele nos ilumine hoje e sempre. Paz e harmonia é o que desejamos a todos.